corações levados em oração, para que o Senhor possa quebrantar os nossos corações. Amém? Jesus lá na cruz nos chamou, né, para estarmos seguindo Ele. Olhe para a cruz e para
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus eterno, Pai, obrigado, Senhor, por ter nos abençoado, Pai. Bendição está agora com o pregador da noite, ó Pai, porque a mensagem São Bíblia entrega aos nossos corações. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá conosco aqui o pastor Alci, Duque de Caxias, Jardim Primavera, né? Isso. Lá, nossas igrejas têm o costume de colocar primeira igreja batista, segunda. Qual é o nome da igreja, Alci? Repete para nós, por favor. Igreja Batista Nova Primavera. Nova Primavera, né? Fica no bairro mesmo, Primavera? Jardim Primavera. Jardim Primavera, né? Quem conhece Duque de Caxias, estiver nos acompanhando, tá tranquilo. O pessoal de Goiás aqui não vai entender nada. Mas Duque de Caxias... É próxima prefeitura. Isso. Pensa que é próxima prefeitura, próximo aos Correios. Duque de Caxias é uma grande cidade do Rio de Janeiro ali. Né? Tem vários bairros. Saracuruna, Campos Elíseos, né? Ali, mas tem Belfor Roxo, já é outro município, né? Belfor Roxo. Isso. Eu citei Belfor Roxo da outra vez, porque a igreja que você estava na época do lote 15, né? Isso, lote 15, era em Belfor Roxo. Isso. Tá? Então, eu lembrava que era Belfor Roxo, então por isso eu confundi. Mas o Alci está conosco hoje, né? Nós estamos fazendo a segunda gravação aqui. Agora está ao vivo, mas vai ficar gravado para os irmãos. E nós vamos tentar sempre fazer o melhor para Deus. O Alci tem a palavra do Senhor para transmitir para nós. Nós vamos fazer aqui o processo da leitura da palavra de novo. Tudo. Eu falei para ele, Alci, vamos parar, tá dando problema aqui no áudio, vamos começar de novo. E agora nós vamos fazer a leitura mais uma vez.
Eu vou seguir a orientação do Alci. Vou deixar ele agora à vontade, né, para introduzir o tema da sua mensagem, o título, o texto. Eu vou sair de cena agora, vou deixar ele em primeiro plano e eu vou estar aqui nos bastidores com o texto, tá bom, Alci? Já está separadinho aqui. Ok. Certo? Deixa eu só um segundo, vou selecionar aqui o texto. Vamos ver se é esse aqui. Isso, perfeito. Alci, eu vou voltar aqui, aí você faz a sua leitura, tá bom? Vou voltar. Ok. Retornar aqui. Vamos lá. Aí, pastor Clemens, como eu não costumo muito tematizar a mensagem, não, mas nessa eu coloquei um tema. Vou ter que ir aproveitando as oportunidades. Amém. Vai ser interessante, né? Vamos. O texto já está aparecendo aí para você, né? Eu tive que trocar minha tela. Já está aparecendo para mim aqui. Certinho. Fique à vontade, então. Fazer então a leitura. Diz assim, Ruth 1, do versículo 1 até o versículo 17. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, ateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, onde estivera, as noras com ela. E indo elas caminhando para voltar à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, vou cada uma à casa de sua mãe. Isso eu uso convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, a que muito velha sou para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. 13. Esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais é a minha, é que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou a mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a sua. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, portanto, ser outra coisa que não seja a morte me separar. Amém. Até aí. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nós louvamos ao teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa noite tão especial, por esse momento quando nós podemos aqui compartilhar da palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Assim como só a mim, que eu possa, Deus, estar falando aos meus irmãos, falar a todos quantos, ó Deus, me ouve nessa noite, ao final desse culto, ó Deus, o seu nome seja glorificado em nós, seja glorificado em nossas vidas. Obrigado por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Então, estávamos falando acerca de oportunidades, aproveitando as oportunidades. Mas desde já eu quero agradecer ao Senhor pelo convite, por poder estar aqui nessa noite falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E por falar em oportunidade, eu acho que a pessoa mais nessa questão é Deus. Que Deus, ele sempre aproveita as oportunidades. Quem diria há um tempo atrás que nós estaríamos aqui, eu aqui no Rio de Janeiro, o pastor Clemilson aí em Goiás, outros irmãos aqui na região dos Lagos, outros tantos em vários lugares do nosso Brasil, e eu vejo que isso foi uma oportunidade para que nós estivéssemos mesmo estreitando essa nossa relação. Ou seja, Deus, essa pandemia não teve efeito nenhum contrário. Ou até melhor, porque eu estaria aqui na minha igreja, estaria aqui na minha realidade, aqui no Jardim Primavera, o pastor Clemilson estaria aí em Goiás, os outros aqui na região dos Lagos, outros tudo quanto outro tanto, e de repente a gente não podia compartilhar a palavra em vários locais diferentes. Então eu vejo isso como uma estratégia para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento compartilhando da mesma fé, compartilhando dessa palavra que é tão especial. Deus, ele é o Deus das oportunidades. Ele tem nos dado, pastor Clemilson, essa oportunidade nessa noite. Me permita trazer uma pequena palavra. Tem nos dado a oportunidade nessa noite. Sim. Muitas pessoas, elas não entendem o que Deus nos proporciona, né? Nessa pandemia, nessa quarentena que muitos locais está sendo colocada, alguns podem até ir à igreja, outros não devem sair de casa, né, por causa dessa doença. Mas Deus não está nos dando uma chance de pregar além das nossas quatro paredes. E eu louvo a Deus pela sua vida. É verdade. Quanto vocês me ajudaram no passado, né, quando eu estava em Nazário. E hoje a gente pode estar aqui junto, né, compartilhando a palavra de Deus. Eu até estava pensando aqui, nós estamos tendo esse problema, talvez a gente não vai ter uma audiência ao vivo aqui, vai ficar. Estava pensando em pegar a sua mensagem e jogar para o domingo. Né? O domingo vai ser gravado mesmo, então, porque esse era o meu desejo, desde o início, né?
Então, essa mensagem, nesse domingo agora, eu já tenho meu pregador de hoje. É hoje, quarta-feira, mas os irmãos vão estar ouvindo a palavra do Senhor no domingo também. Aqueles que não ouviram na quarta. Então, nós estamos fazendo uma gravação aqui, praticamente, né? Quarta-feira nós estamos tendo poucos irmãos participam. E teve esse pequeno probleminha. No outro ainda estava entrando. Agora, até o momento, não disse se entrou alguém. Mas não é o motivo da gente ficar triste, porque essa palavra vai ficar registrada e ela vai encontrar o coração que Deus preparou para ela. Né? Deus está no controle de tudo. Com certeza. Deus está no controle de todas as situações. Deus sabe o que Ele faz. Né? Nós somos só instrumentos. Então, se continue com a tua palavra, tá bom? Foi só uma palavra para a gente poder entender melhor esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que quem diria que eu ia poder ouvir um irmão, um colega de tão longe, estando aqui em Goiás, assim, de uma forma... Se eu tivesse que te trazer aqui, nós pagaríamos caro para trazer você aqui, para trazer a palavra. E a tecnologia nos aproximou. Então, eu vou isolar aqui a tela para você e pode trazer a palavra para a igreja, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Eu prefiro que o senhor fique aí, porque aí eu tenho feedback. Para eu saber se está indo tudo, ok, porque eu me sinto mais à vontade, assim, olhando para alguém. Eu quero te olhar. Vamos ficar dessa forma. Então. Amém. Então, conforme eu estava falando, Deus, ele é o Deus das oportunidades. E nesse tempo, cumpre quando Deus falou que nós falaríamos a nações. Quem diria que daqui do Rio falaria com uma pessoa que estivesse lá em Goiás? Né? Em outros tempos isso era meio que complicado. O senhor mesmo colocou para a estadia, a logística, a viagem, tudo complicaria. Mas Deus, ele tem o tempo dele para todas as coisas, e eu agradeço a Deus porque nesse tempo ele tem nos escolhido para a gente não parar. Porque mesmo diante de tantas lutas, tanta dificuldade, os infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. E nós vamos declarar aqui no mundo atual que nós vamos avançar. A gente não vai parar. Nós vamos avançar. E o inferno vai ficar recuado, porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, pastor. Aí, duvido, como nós estamos com oportunidade, eu tive pensando nosso povo aqui, no povo brasileiro. A gente vive num país de pessoas oportunistas. E buscar oportunidade é uma coisa. Ser oportunista é outra totalmente diferente. Embora pareçam que são palavras sinonímias, mas o sentido de oportunidade e oportunismo é algo totalmente diferente. E a gente vive num país de pessoas oportunistas. O oportunista, ele busca uma forma de vantagem em tudo, independente da tragédia que esteja acontecendo. O oportunista, ele sempre quer levar vantagem. E isto é uma característica muito forte do brasileiro. O brasileiro leva vantagem, ser oportunista. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que oportunidades, como essa que ele criou nesse momento, de fazer com que nós estivéssemos tão distante, um podendo o outro. Assim, eu vou citar aqui algumas situações de oportunismo do brasileiro, e de repente você que está aí pode até lembrar de várias outras situações, que são situações que muitas vezes geram em nós, assim, até mesmo uma indignação da gente ver como pessoas podem, dentro de tragédias, serem oportunistas. Eu vou pensar em algumas aqui, vou estar colocando algumas aqui que vem à minha mente. Eu até deixei aqui anotadinho, e você também que está me ouvindo aí, pode estar
pensando em algumas coisas. Houve um tempo em que, numa cidade aqui próxima a nós, Friburgo, teve uma grande tragédia. Uma enchente que devastou aquela cidade inteira. E eu lembro que naquele tempo apareceram ali um monte de oportunistas, porque teve dificuldade na questão de luz e principalmente de água. De repente, sem energia elétrica, a gente passa mal, mas a gente passa. Agora, sem água não tem como passar, sem beber água, sem nos. E eu lembro que, naquele tempo, o que os jornais noticiavam, traziam no meu coração, e no coração da população de bem, uma indignação muito grande. Porque eu lembro, pastor Clemilson, que naquele tempo colocaram um galão de água, que na época era mais ou menos uns 50, R$2, estavam vendendo por 30, até R$200. Eu ouvi notícia de que tinha pessoas no galão de água. Misericórdia. Então, isso por conta os comerciantes, eles não aproveitaram a oportunidade, eles foram oportunistas. E eles colocaram um galão de água ali até R$200. E aquilo me chocou muito. Outra situação que eu posso citar agora que a gente está vivendo, tempo de pandemia. Eu não sei como foi aí em Goiás, não sei como foi lá de você que está me ouvindo, mas aqui no Rio de Janeiro a coisa ficou muito feia no início. Por exemplo, a mídia ficou aí declarando que a gente precisava se cuidar, lavar as mãos com detergente, usar o álcool em gel, e um álcool em gel que nós comprávamos aqui a R$6,90, eu nunca tinha visto um álcool gel passar de R$1. Chegou o que a acontece? Os comerciantes... Não, estava aqui, o normal dele antes da pandemia era 7, 6 e pouco, 5 e pouco. Aqui teve comerciante que botou álcool gel aqui a 80. Aqui nós chegamos a 20, 22, 30. Se aqui fosse 20, a gente ia comprar feliz da vida. Inclusive, aqui deu um problema de visão e tudo, de pessoas que estavam pagando aí, correndo atrás, vem R$70, R$80, tirando do estoque para poder vender mais caro para o povo. Isso é questão de oportunismo. Isso não é oportunidade. Pessoas que, diante de tragédias, diante de lutas, eles querem se aproveitar. Eles podem até morrer amanhã, mas hoje eles querem vender esse álcool nesse valor. E pessoas como a maioria do povo, da população aqui do Rio de Janeiro, ficaram empossados de ter um álcool em gel. Ou seja, e isso traz em nossas vidas a indignação. Outra coisa que traz indignação, chegou ao meu conhecimento que filhos de artistas famosos, que têm aí cifras enormes, e passa da casa dos milhões se inscrevendo para ganhar o auxílio emergencial. Não sei se aí aconteceu isso, mas aqui aconteceu isso. Inclusive, o filho de um repórter muito famoso, da nossa emissora também, que a gente não precisa nem citar nome, para não gerar problema, porque isso lá está no YouTube, e de repente vai que eles assistem isso lá e depois vão querer vir aqui me processar. Vão querer vir aqui me processar. Vão querer tirar de mim o meu céu. Então, um filho de um repórter muito famoso, já conceituado, ele conseguiu o auxílio emergencial, pastor Clemilson. Ele não precisava desse auxílio emergencial. Então, isso gera em nós indignação.
o filho desse repórter famoso, ele foi um oportunista. Sim. E de repente, o senhor aí, pastor Clemilson, os outros que vão estar nos ouvindo, falar de muitas coisas que, dentro da tragédia, as pessoas se valeram disso para serem oportunistas e tentar ganhar, e o outro que morra para lá e vamos seguir a vida. E isso gera em nós muita indignação. O oportunista, ele não quer saber o que vai gerar no coração, na vida das outras pessoas. Ele quer simplesmente pensar em si. Outra coisa que gera indignação é que o nosso país, ele tenta provar para nós que vale mais a pena o camarada ser um camarada da vida do que ele trabalhar e ter uma carteira assinada. Aí quem não trabalha e não tem uma carteira assinada também puderam, nesse momento de dificuldade, serem oportunistas. Tem pessoas aqui próximo do meu bairro, até mesmo da família, que nunca bateram um prego no sábado e pegaram aí R$ 1.200 de auxílio e tal. E eu e muitos outros que somos trabalhadores, temos carteira assinada, até hoje, desde março, peguei uma parcelinha só do meu trabalho. Mas Deus é quem nos sustenta. Ou seja, o brasileiro, ele gosta de ser oportunista. Eu precisando de dinheiro para pagar minha conta de luz, pagar o seguro do carro, fazer algumas coisas, eu não estava conseguindo. E vi muitas pessoas, e falo dos meus parentes, ali pegando aquele auxílio emergencial e fazendo churrasco. Ou seja, em média, procurando uma forma de levar vantagem, serem oportunistas. Mas isso, e tem um montão de outras coisas que a gente pode citar. Eu quero que você comece a pensar na sua mente, no seu coração, coisas que trazem indignação para nós. Então, o oportunista, ele gosta de tirar vantagem em cima da desgraça alheia. E a gente vê muito isso nesse tempo que a gente está vivendo, no tempo de dia. Mas Ruth não fez isso. Ruth não fez assim. Lá o povo lá do tempo de Ruth estava passando por fome na terra. E Ruth estava ali com a sua sogra, com a Noemi, e Noemi, o seu marido, colocado onde ela estava para buscar outro canto onde ela pudesse ter ali alimento, ter comida. E Noemi perdeu seu marido e, consequentemente, perdeu seus 2 filhos também, ficando com as suas 2, que foi a Ruth e a Orfa. E a Noemi, sem ter o que oferecer para as 2, despediu elas, falou: vocês voltem para casa, porque eu já sou avançada de idade e não tem nem como gerar mais filhos para que eles se casem. E até que pudesse gerar, até eles crescer, vocês esperariam muito tempo, vocês estão livres, podem ir embora. Foi quando a Orfa beijou Noemi, foi da Ruth. Ela não foi oportunista, ela se valeu de uma oportunidade. Você pode perceber que eu não falei que a Ruth ela foi oportunista. Ela não perdeu a oportunidade. De repente, você que me ouvindo pergunta assim: mas que tipo de oportunidade Ruth teve? O que ela aproveitou dessa situação tão difícil? Situação de fome na terra. O que aproveitou? Qual foi a oportunidade? O que ela fez para aproveitar esse momento tão trágico que a terra passava, que era fome? Ela teve oportunidade de escolha. Ruth teve como. Ela teve escolher. E ela escolheu fazer o bem. Ela poderia muito bem escolher ir embora, como a outra vez, como a Orfa fez. E se a Ruth fosse embora, ela poderia, indo embora, arrumar um outro casamento. Ela arrumando outro casamento,
ela teria uma casa para ela morar. E ela arrumando outra casa, uma casa, ela teria filhos. E Ruth, tendo filhos, ela constituiria uma família, que é o sonho de toda mulher, o sonho de todo homem, ter uma família. A Ruth, em meio a uma situação tão terrível, ela escolheu fazer o bem. E Ruth não pensou nem um pouco em si própria. Ela pensou em fazer o bem à sua sogra. Na verdade, era ex-sogra, porque os maridos, os filhos da Noemi, tinham morrido. E a Ruth escolheu fazer o bem para Noemi. E ela afirmou que só deixaria a Noemi se ela morresse. Que enquanto ela estivesse viva, ela ia ficar agarrada ali a Noemi. Isso depois os irmãos podem voltar no versículo 17. Eu vou ler aqui para vocês de novo o versículo 16 e o versículo 17. Não precisa contar, Clemilson. Eu vou ler aqui, olha. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afastar, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei Senhor. Me faça, Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha, a Noemi, ela não tinha nada a oferecer para Ruth. Porque o que ela tinha e tinha oferecido eram os 2 filhos, que era um marido da Ruth, um marido da órfã, e não tinha mais nada, já era avançada de idade, mas Ruth escolheu fazer o bem àquela mulher. Ela teve a oportunidade da escolha. Ser oportunista, ir embora e dentro dessa situação procurar mesmo que satisfasse a vida dela. E se ela fosse embora, vamos dizer, entre aspas, não estaria nem errada, mas ela falou, não, eu quero ficar contigo, somente a morte me separa de ti. Aí eu tive trazendo essa questão, pastor Clemilson, você que me ouve nessa noite, nesse período de pandemia, momento difícil que você está passando, que eu estou passando, momento dado mesmo, quarentena, isolamento social, dificuldade financeira, afastamento de quem você ama, você não pode abraçar muitas vezes sua mãe, seu filho, e de repente você tem muita gente no nosso contexto que nem conseguiu receber aquela parcela do governo. Talvez você tenha sido demitido, perdeu seu emprego. Ou seja, no tempo lá da Ruth, elas estavam passando por um período de fome, que era muito difícil para a sociedade. E nós, nesse momento, também está passando por um momento difícil. De todas essas que eu citei aí. E diante dessas coisas, talvez você tenha habilidade para fazer, posso dizer, talvez você não tenha habilidade para vender um bolo, talvez você não tenha habilidade nem dinheiro para fazer a reforma na sua casa, e que você até tenha habilidade para fazer muitas coisas, está fazendo, mas você também pode não ter habilidade para fazer. Ou seja, está difícil. A vida está difícil. E em meio às dificuldades, em meio às lutas,
Para você e eu, talvez até agora, nós fazemos alguma coisa pensando em nós. A gente está aproveitando esse momento para fazer uma reforminha na nossa casa, quem tem habilidade. A gente está aproveitando o momento para estar mais junto com a família. A gente está aproveitando o momento para fazer alguns tipos de cursos. Está pensando uma forma de ganhar algum dinheiro lá na frente. Muitas coisas passam na nossa vida. A gente pode fazer um monte de coisas. Até hoje, de repente, você e eu só pensamos em fazer algo nesse período para o nosso próprio bem-estar, algo que nos favoreça. E não é errado fazer isso. Você tem que melhorar mesmo a sua questão. De repente, aquele muro da tua casa, aquela obrinha que você está esperando fazer, é um momento agora. Só que a Ruth, as dificuldades que ela estava passando, ela não pensou nem um pouquinho. Ela pensou em fazer o bem, para sua sogra. Aí, de repente, você pode ficar me perguntando assim, mas o que eu posso fazer em benefício de outras pessoas, meio à pandemia e as dificuldades? Aí, de repente, você procura o que fazer e não... Mas eu vou dar umas dicas aqui para você. Vou dar umas dicas aqui. Se você não tem o que para abençoar alguém, fazer o bem para alguém, eu vou te dar algumas dicas. E quando eu começar a dar essas dicas para você, você vai começar a pensar na sua mente aí o quanto tem mais coisas. E eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, a partir dessa mensagem, a sua vai ser diferente quanto a fazer o bem. E fazer o bem para você é legal, mas não interessa muito. Não dá ibope. Você tem que fazer o bem para outras pessoas. O ibope crescer com Deus. Eu vou dar aqui algumas dicas. De coisas que você nem sabia que você poderia fazer, mas se de repente você analisar, você vai ver, poxa vida, irmão, poxa, pastor, se eu poderia de fato fazer isso. Eu contei algumas coisas aqui, pastor, depois eu posso até deixar para ver se o senhor também tem alguma outras coisas que o senhor queira pôr. Eu botei aqui, sabe aquela pracinha que tem perto da sua casa? Que tem um canteirozinho ou um banquinho que está precisando de uma pintura? Todo mundo tem uma situação dessa perto de casa, né? Todo mundo tem. Perto da igreja. Então, está precisando de uma pintura. Aqui perto também. Então, aquele banquinho, aquele canteirinho, aquela gradezinha está precisando de uma pintura. Você pode fazer isso. Sabe aquele vizinho já avançado em idade, que não pode ir no mercado, não pode ir na drogaria comprar os seus remédios, não pode ir ao hortifruti, que está lá presinho dentro de casa e muitas vezes com um parente distante? Você pode fazer isso pelo seu vizinho. Olha uma forma aí de você praticar o bem. Sabe aquela calçada da sua rua que você pensa assim, poxa, essa calçada ser pintada, esse meio-fio podia ser pintada para a minha rua ficar mais bonita. Você pode fazer isso. Sabe aquelas árvores que às vezes a gente vai passar assim para chegar na nossa casa que tá com galho incomodando, às vezes tem que abaixar a cabeça, ou aquele galho tá lá na rua atrapalhando, e a gente pensa assim, poxa, a prefeitura podia vir aqui e podar essas árvores, porque toda vez que eu vou ali eu encosto, tem que abaixar a cabeça. Você pode fazer isso. Existe mais um montão de outras coisas que você pode fazer. O bem. Não pensando em você, porque essa árvore incomoda quando você vai passar aí, ela incomoda outras pessoas também que, de repente, nem chegou ao seu conhecimento. Mas eu quero dizer, ela não incomoda só você, ela incomoda outras pessoas também. Aquele banquinho lá da praça que está sem pintar, ele não está incomodando só você, incomoda outras pessoas também. Fala daquele banquinho.
Não tem aquele, de repente, aquele lixinho que fica... Aí em Goiás eu sei que a realidade é diferente. Aqui no Rio tem lixo pra caramba. Se a gente entrar nessa, a gente vai ter que pegar um caminhão e sair catando lixo. Mas aí em Goiás é menos. Você pega esse lixinho, você varre aí à frente da sua rua, junta aí com seus amigos, cria forma de abençoar a sociedade, faça o bem. E você pode aí fazer a sua lista. O senhor pensou aí, pastor Clemilson, outras coisas que você pode indicar aí para os membros da igreja? Eu estou aqui fazendo anotação aqui, daqui a pouquinho, assim, eu penso o seguinte, Alci, se você me permite entrar na mensagem aí contigo. Sim. Uma das grandes oportunidades do cristão hoje é isso que você está falando, de fazer a diferença. Você vê algo que está incomodando, né, na sociedade, tentar melhorar. Você estava falando do banquinho da praça aí, eu pensei, pô, será que o Alci olhou pelo Google lá, aquele Google Maps, você viu a pracinha aqui, tá aqui embaixo a pracinha. Eu já vi algumas pessoas, Alci, cuidando de áreas públicas. Nós temos um irmão na nossa igreja, o Eduardo, o tio dele. O homem, ele tem uma mão abençoada para cuidar de plantas. Pensa, toda plantinha que ele pega, a vida dela parece que é algo maravilhoso, porque assim, as flores ficam belas, tudo. E ele alugou uma casinha de frente à mãe dele, né? A mãe dele já é idosa. A casa da mãe dele, ele cuida das plantas, é uma beleza, é lindo lá. A casinha dele que ele alugou também, ele já pegou e já melhorou a casinha lá. E a praça de frente, ele cuida da praça. Do jeito que você estava falando, eu estava lembrando dele. Se ele ver essa mensagem, ele vai saber que eu estou falando dele aqui agora. Né? Então, como é interessante olhar para uma pessoa que está fazendo bem ao outro sem mesmo esperar alguma coisa em troca, né? Porque quando a gente melhora algo que está ao nosso redor, perfeito, nós estamos melhorando não só para nós, como você falou, para outras pessoas também. Isso é muito interessante. E isso traz para a vida da igreja também, isso é magnífico, né? Quando você tem pessoas que não esperam que alguém peça ajuda, mas são um instrumento de Deus para abençoar. Isso. Mas vai lá, continue. É verdade. E você que está me ouvindo aí, você tem que pensar que você pode fazer isso, abençoando a vida de outras, e sem buscar recompensa pelo seu ato, porque fazer o bem é bom, né? Parece até assim, né? Fazer o bem é bom, independente de qualquer coisa, mas sem esperar nada. Quando o Ruth pensou em ficar com a Noemi, ela só pensou em fazer o bem, porque se ela esperasse alguma coisa de Noemi, ela não teria nada. Porque Noemi não tinha nada, ela tinha perdido o marido, os filhos, estava com fome, ela não tinha nada para falar assim, vou te recolher isso, Ruth. Não, mas a Ruth falou assim, eu quero ficar contigo, eu quero te abençoar, sem pensar em nada, sem buscar nada pelos seus atos. Eu gostaria, pastor Clemilson, com a sua autorização, de fazer um desafio aí à sua igreja, a quem está nos ouvindo. Esse desafio é para o senhor, esse desafio é para mim também, é muito fácil. Se o senhor permite, sabe o desafio, o senhor permite? Sim, claro, pode. Pode sim. Você está me ouvindo, Alci? Ficou mudo? Som. Estou te ouvindo. Não, pode fazer o desafio aí, Alci. Pode. Então, compartilha conosco aí. Isso. O desafio que eu queria fazer esse desafio, ele é fácil, é simples demais. Eu gostaria que fosse unânime. Eu gostaria que todos abraçassem esse muito simples. Olha só, com a sua permissão, pastor, eu gostaria de incentivar você que está me ouvindo, em qualquer lugar que você esteja, pelo YouTube, aí, que não está assistindo agora na íntegra, mas vai ouvir depois, nós lemos o texto aqui de Ruth 1, do versículo 1, versículo 1 até o versículo 17. Essa passagem de Ruth são apenas
4 capítulos. E o desafio que eu queria lançar não é você agora ir lá e sair fazendo um montão de coisa na rua, não. O desafio que eu queria lançar para você é acabar de ler essa passagem, porque essa passagem de Ruth é uma passagem muito conhecida, mas, pastor Clemilson, ela não é conhecida de todos. Muitos não conhecem a história lá da Ruth. E para você que já conhece, torna lá no texto e busca lá, lê até o final, porque essa história está lá no final, no último versículo do capítulo 4, são apenas 4 capítulos. E o desafio que eu queria lançar é que você lesse depois. Quando você acabar de ouvir essa mensagem, quando você acabar de participar desse culto aqui conosco, você lê lá, porque uma coisa interessante que eu achei na vida de Ruth, que eu acho que o nosso Deus pode nos proporcionar, é a questão da gente ter coisas sem interesses. Porque Ruth, ela fez o bem sem buscar interesse nenhum, sem pensar que lá na frente ela fosse receber a troca. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, abençoou Ruth. E eu não estou dizendo para você aqui uma palavra de que você vai fazer isso, você vai ser abençoado, não. Porque você já é abençoado quando Deus dá força para que você faça. Então Deus, ele nunca vem depois, pastor Clemilson, vem antes. Se eu tenho força para fazer qualquer tipo de atividade, não é buscando depois em Deus força para isso, ele já me deu força antes. Então a bênção já vem antes. E entendia isso muito bem. Ela estava só sendo grata àquilo que a sogra dela, que a Noemi, tinha proporcionado a ela, tinha proporcionado na vida dela. Mas só que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, por sua misericórdia, ele achou por bem a Ruth. E eu vou falar para você que está me ouvindo agora, o que aconteceu na vida de Ruth depois disso. Eu quero que você vá lá e pesquise. Eu quero te dar a ferramenta que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que você depois de ouvir esta palavra, você ir lá buscar e ver o que foi que Deus fez na vida de Ruth. E quero dizer para você o seguinte, no nome de Jesus, faça o bem, independente de qualquer situação. Não seja oportunista. A visão do oportunista é, em meio à dificuldade, levar vantagem. Mas crie, dentro dessa dificuldade que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, oportunidade de fazer o bem. Porque se você estivesse no seu trabalho, se você estivesse na sua faculdade, se você estivesse lá naquela situação antiga que você vivia, das suas ocupações, você não ia ter tempo. Hoje você não pode dizer que você não tem tempo de fazer o bem. É um tempo que Deus está dando a nós outros. Está dando ao pastor Clemil, está dando a você de fazer o bem. Independente do que vai acontecer lá na frente. Jesus, faça o bem hoje e que Deus te abençoe.